Sou Laura Escobar, da Estúdio Laura Escobar, sou escritora. Tenho aí 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui a Reis 1. Estamos no capítulo 15, seguindo. Se inscreva no meu canal, certo? Vamos lá? Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não deixou ninguém com vida, a todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aias, o Solodonita, por causa dos pecados de Jeroboão cometera, pelos que fizera Israel cometeu por causa da provocação que irritara o Senhor Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nababe e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história de reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, reinado de Baasa de Israel. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tirsa, e reinou 24 anos. Fez que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. A profecia de Jeel contra Baasa. Então veio a palavra do Senhor a Jeel, filho de Ianani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levarei do pó e te construí príncipe do meu povo Israel, tens andado no caminho de Jeroboão e tem feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que te exterminarei a ti, Baasa, e teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães comerão. O que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais altos de Baasa, e que fez o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirsa, e Elá, seus filhos, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeel, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. O reinado de Elá de Israel e a conspiração de Zimri. No 26º ano de Asa, rei de Judá, ela ficou de Baasa. Começou a reinar em Tirsa sobre Israel e reinou 2 anos. Zimri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele, achando-se Elá em Tirsa, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, seu mordomo em Tirsa. Entrou Zimri e o feriu e o matou. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou seu lugar longo e começou a reinar e assentou no trono. Feriu todos os descendentes de Baasa, não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem de seus amigos. Assim exterminou Zimri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeel contra Baasa, por todos os pecados Baasa e pecados de Elá, seu filho, que cometeram os pecados que fizeram Israel cometer, irritado ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos, quanto mais os atos de Elá, e quanto fez porventura não
estão escritos no livro da história de Israel? Reinado de Ziri de Israel. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Ziri 7 dias em Tirse. O povo estava acompanhado com Gibeton, e era dos filisteus. O povo que estava acompanhado ouviu dizer: Ziri conspirou contra o rei, e matou pelo todo Israel. No mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Omri, comandante do exército. Subiu Orem de Gibeton e todo Israel, que ele se sitiaram Tirsa. Vendo Ziri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e queimou sobre si e morreu por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, abandonando o caminho de Jeroboão, e o pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto mais os atos de Ziri e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Reinado de Omri de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em dois, partindo metade do povo seguida por Tibni, filho de Ginate, para fazer rei, outra metade que seguia a Omri. Mas o povo que seguia a Omri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Omri no 31º ano de Asa, rei de Judá. Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirse reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e fortificou a cidade, edificou sobre o monte e chamou-lhe de Samaria. Nome oriundo de Semer, dono do monte, fez Omri, que era mau perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados em que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com os ídolos. Quanto mais e mais atos Omri, que fez o poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Omri descansou seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como fora coisas somemos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher Jezabel, filha de Etabal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou o altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, a maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel e dos todos os reis de Israel e foram antes dele. Os seus dias Betelita edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão perto como vive o Senhor, Deus de Israel pertence, cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-se daqui, vai para o lado do oriente,
tal esconde junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia das torrentes. Mas passados dias da torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Elias e a viúva de Serapta. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serapta, que pertence a Sidom, e demora ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele chamou e lhe disse: Traz-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo de que vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-los e morremos. Elias disse: Não temas, vai fazer o que me disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi o que ela fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias da panela da farinha, e não acabou a botija, azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, de sua doente agravou tanto que ele morreu. Então ela disse a Elias: Que fiz eu, homem de Deus? Viste a mim para me trazeres memórias de minha iniquidade e matares meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedara e deitou em sua cama. Então chamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste matar-lhe o filho? E, estendendo 3 vezes sobre o menino, chamou o Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. Ao Senhor atendeu a voz de Elias, a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias apresenta-se diante de Acabe. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe. A fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezebel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e 50 em 50 esconderam numa cova e sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra todas as fontes de água, todos os vales, pode ser que achemos ervas para salvar a vida